webinar, a gravação do projeto sobre GNSS e suas aplicações na agricultura. A gente vai começar aqui com a Viviane fazendo uma introdução sobre o nosso trabalho e como devemos seguir. Olá, hoje iremos abordar um tema muito importante, aí principalmente na área da agricultura, produtividade. Eu, Viviane Gomes, juntamente com Gian Correia, Gabriel Couto e Jamile David. Sistema de posicionamento global por satélite, GNSS, e mapas de produtividade. Quais são os principais sistemas de GNSS? Aí vamos falar um pouquinho das origens deles. GPS, que foi iniciado nos anos de 1970, operacional desde 1995. O GLONASS, na Rússia, desenvolvido em 1976, funcional desde 1995. Galileu, também foi na Europa, começou em 1999, serviço inicial em 2016, esse foi um pouco mais tarde. Beidou foi na China, lançada em 1994, global desde 2020, esse foi mais tardio, permitindo assim, a localização exata de pontos, superfície terrestre com alta precisão, utilizando sinais enviados por satélites na agricultura e no uso de tecnologia GNSS. Tem impulsionado práticas na agricultura de precisão, permitindo assim a coleta de dados detalhados sobre a questão do solo, culturas e produtividade. Esses dados, para quem não conhece, são fundamentais para criar mapas de produtividade, ferramentas visuais que mostram as variações dos rendimentos das culturas, uma área específica, auxiliando na tomada de decisões mais eficientes, mais precisa e sustentável, acima de tudo. Sistema de posicionamento global por satélite GNSS. GNSS funciona por meio de satélites que eles emitem sinais para receptores na Terra. Esses receptores calculam a posição com base no tempo que o sinal leva para chegar, proporcionando uma alta precisão de medições, com margem de erro mínima, especialmente com o uso de correção como RTK. O GNSS funciona por meio de satélites que emitem sinais para receptores na Terra. Esses receptores calculam a posição com base no tempo que o sinal leva para chegar, proporcionando assim uma alta precisão, medições com margem de erro mínima, especialmente com o uso de correções como RTK. Também temos a cobertura global, disponibilidade em qualquer lugar do planeta, independentemente de condições meteorológicas. Temos também aplicabilidade em tempo real, integração direta com máquinas e softwares para otimizar operações. Os sistemas GNSS são amplamente utilizados na agricultura para determinadas funções, para diversas funções. Navegação e direcionamento automático de máquinas, mapeamento de áreas agrícolas, monitoramento de cultivos e gestão de recursos. Dando seguimento aqui no mapa de produtividade, os mapas de produtividade são uma aplicação prática do GNSS no campo, gerados a partir de sensores instalados em colhedoras ou drones. Olá! Bom, pessoal, então vocês viram aí a introdução da nossa querida colega Viviane, né? Então, para começar a falar para vocês sobre o que é GNSS, primeiro eu vou falar sobre três produtos aí que é
Global Positioning System, que nada mais é do que o GPS que todos utilizam, o GLONASS, que é o Global Navigation Satellite System, e também o nosso famoso Galileu. Perdão, esse último me fugiu. Então, o que é o GPS? O GPS ele foi criado ali pelos Estados Unidos durante a década de 70, né? E inicialmente o objetivo dele era justamente para fins militares. A principal estratégia que eles utilizavam de navegação e posicionamento durante a Guerra Fria ali era através do GPS. Como que funciona o GPS? Ele tem ali o posicionamento de 3 satélites. Esses satélites eles pegam e captam o sinal do navio ali e fazem de acordo com a distância e o tempo que leva para chegar ao sinal, para delimitar onde ele está localizado no globo ali. Então, o objetivo dele era garantir a precisão na localização global para operações militares e, posteriormente, né, disponibilizar o serviço para uso civil. Atualmente, a navegação terrestre, marítima e aérea seja para logística, para agricultura de precisão, ou até guia de máquinas, fazer mapeamentos, dispositivos móveis, né? No caso, celular, hoje todos têm o GPS. Então, o GPS ele é muito utilizado atualmente. O Global Navigation Satellite System, ele teve a sua origem lá pela União Soviética nos anos 80 ali, e ele foi como resposta ao GPS americano. Então, a União Soviética não queria um produto americano, criou o GLONASS para atender às demandas de segurança e autonomia militar, ou seja, como eles viram ali que o GPS era um produto criado pelos Estados Unidos, eles não confiaram muito, né? Então preferiram criar seu próprio sistema. O objetivo desse sistema ele era de posicionamento global confiável, especialmente para o hemisfério norte, com foco em independência tecnológica. Então, eles queriam ali a sua independência dos Estados Unidos, especialmente para o hemisfério norte, né, com foco na independência tecnológica. Então, a aplicação atual dele, ele é um complemento ao GPS em dispositivos dual system, hoje em dia. Eles pararam ali, eles fizeram algo que uniu as duas tecnologias, e hoje nós temos dispositivos de transporte ali que são utilizados tanto na agricultura de precisão como na logística, onde eles têm um sistema dual system, ou seja, eles funcionam tanto com o GLONASS como o GPS. O Galileu, ele teve sua origem ali pela União Europeia, em 2003, com o objetivo também de criar um sistema independente dos americanos e dos russos, ou seja, foi ali uma disputa, né? Assim que saiu o GPS pelos estadunidenses, os soviéticos criaram a versão deles, os europeus criaram a versão deles, o GLONASS é a versão dos soviéticos, o Galileu é a versão europeia. Então, o objetivo dele era garantir ali a soberania europeia na navegação por satélite, e o foco dele era a alta precisão, né? E os serviços exclusivos para civis, ou seja, quem deu a partida para os serviços civis foi justamente o Galileu. Atualmente ele é muito usado na navegação civil de alta precisão, na agricultura de precisão, busca e resgate e suporte à tecnologia de localização em dispositivos móveis. Então, se vocês forem analisar, todos eles têm o mesmo sentido, que é a precisão na localização. Ambos atuam por triangulação. E agora eu vou começar a explicar para vocês o que é o GNSS, né? Então, o GNSS ele é um conjunto de sistemas que permitem determinar a localização de objetos na Terra com alta precisão. Na Terra, quando eu falo na Terra, é no planeta Terra, né? Ele determina ali com alta precisão. Então, o GPS,
norte-americanos, o GLONASS pelos soviéticos, ou agora a Rússia, né? E o Galileu pela Europa. Esses são sistemas disponíveis globalmente e são amplamente utilizados em várias indústrias, né? Então, incluindo a agricultura. E como que ele funciona? Ele utiliza de sinais de satélite para calcular. Os sinais de satélites calculam a posição por meio de um princípio de trilateração, que é aquilo que eu falei. Tem os satélites ali, eles enviam um sinal para um receptor, agora não mais somente no mar, né? Não mais somente na guerra ali, a gente tem os dispositivos celulares, então ele manda lá para o seu celular o tempo e a distância que leva o sinal para calcular a posição por meio desse princípio de trilateral, ele vai definir aonde está localizado aquele ponto, né? Então, e qual que é a vantagem disso? A vantagem na agricultura de precisão é que com a geolocalização precisa, que é essencial para o mapeamento e monitoramento ali do campo, ele vai reduzir a sobreposição no plantio e na colheita. Isso vai trazer uma otimização dos recursos, ou seja, vai melhorar ali o manejo do solo, reduzindo os impactos ambientais. Ele vai diminuir o impacto durante o percurso ali no plantio, onde se é definido um talhão, se é definido uma área, e aí você vai conseguir configurar ali no seu GPS para que seu equipamento percorra por cima daquele caminho determinado e ele não acabe passando por cima de talvez um outro talhão, passando por cima de um outro caminho, ou devastando ainda mais a sua plantação ali. Um exemplo disso é na aplicação ali com o pulverizador, né? O pulverizador, se você sair do trilho, você acaba degradando muito a área. Então, quando você programa, ele vai passar por cima daquele mesmo caminho já configurado, exceto se houver algum empecilho que ele também pode acabar vindo a detectar, né? Por exemplo, caiu uma árvore. Ele vai conseguir parar ali antes de chegar naquele obstáculo por conta dos sensores que estarão interligados no equipamento e também vai mandar ali no receptor alguma informação que vai fazer com que o equipamento pare, né, de acordo com a programação que estiver no equipamento. E o GNSS para agricultura de precisão depende diretamente, né, um do outro, para o controle do tráfego no campo. Então, ele evita a compactação excessiva do solo, ele faz com que o plantio em linhas seja de forma mais precisa, que é aquilo que eu falei, por exemplo, na questão do pulverizador, além do plantio mesmo. Ele melhora a uniformidade e a produtividade das culturas, ou seja, ele vai plantar igual, conforme você programou ali no seu equipamento, ele vai distribuir de forma igual. Além ali dos defensivos, né, sendo aplicados de forma correta, de acordo com a necessidade do estudo sobre o manejo do solo adequado. Então, os equipamentos mais modernos, eles integram o GNSS para melhorar essas operações agrícolas. Hoje nós temos tratores que eles são autônomos, basta que você realize ali a programação com uma precisão milimétrica, né? Os drones agrícolas, eles monitoram as grandes áreas, coletam dados para análise, esses dados são enviados para um time de analistas ou para um sistema que já faz essa análise, e as máquinas com GPS integrado auxiliam em operação como a colheita, o plantio, e isso vai reduzir também os erros humanos, né? Vai aumentar a produtividade no campo, reduzindo os erros humanos. Então, uma coisa que às vezes você não consegue ter uma boa visão para se fazer de forma manual, ele vai fazer com uma forma mais aplicada diretamente.
E agora eu vou passar a palavra para o Gabriel sobre o mapa de produtividade. Gabriel, por gentileza. Boa noite, pessoal. Falar um pouco aqui sobre o mapa de produtividade. Bom, ele é uma representação visual que visa identificar e medir a performance de alguns dados gerados. Bom, sendo bem breve, o mapa de produtividade hoje ele é algo muito bem explorado na parte da agronomia, na parte da agricultura, pelos grandes fazendeiros, porque ele acaba gerando dados muito importantes para a nossa colheita e a produtividade. Como todos nós sabemos, né, a condição climática, que muitas das vezes é algo muito imprescindível, isso acaba gerando certo transtorno junto com o agricultor. Esse mapa de produtividade, ele visa gerar dados para auxiliar o agricultor a tomar medidas certas. Antigamente, a produção de um certo hectare era distribuído a mesma quantidade em toda a área, a mesma quantidade em todos os hectares. Isso acabava gerando um certo gasto excessivo de tanto de insumos quanto também gasto de produtos, um gasto também de maquinário ligado, gasto de água e assim por diante. E o mapa de produtividade não, ele acaba gerando apenas dados que eu posso estar utilizando, dados que eu posso estar integrando ali na produção agrícola, juntamente com alguns maquinários que hoje possuem a inteligência autônoma para gerar esses dados, enviar um reporte, e eu consigo monitorar esse tipo de produtividade, não somente dentro do campo. Eu consigo monitorar isso também de outro lado da cidade, de algo bem distante, através da tecnologia. E com tudo isso, devido à baixa exploração, né, que hoje está se gerando diária, a produção, por meio da tecnologia, ela acaba ajudando o produtor a produzir mais em uma certa determinada área, produzir mais em uma mesma área. Isso acaba gerando até mesmo uma maior rentabilidade, porque assim eu não preciso estar abrindo, né, novas áreas, gastando algum tipo de documento ali para poder ter uma área nova ali com o governo, né, fazer uma ação social. Com esse benefício da produtividade, do mapa de produtividade, ele acaba me gerando esses dados. Vou falar alguns pontos positivos dele, com a visualização da performance, no caso foi o que eu citei, do mapa de produtividade, colheita assertiva, junto com a agricultura de precisão, a identificação de gargalos. O mapa de produtividade, além dele me gerar os dados que eu estou ganhando, ele consegue me gerar também os dados que eu estou tendo impacto na produção, seja uma manutenção de algum maquinário, seja alguma produção incorreta em algum determinado talhão, ou algum dado que eu tenha gerado errado na utilização do mapa de produtividade, e assim eu consigo também medir o resultado, que são alguns elementos sobre o mapa de produtividade. Bom, praticamente o mapa de produtividade ele vai estar ajudando o agricultor, ou até mesmo em outras áreas, a ter esse olhar mais detalhista, que ele acaba gerando vários dados com muito detalhe. Isso acaba ajudando tanto na assertividade de uma determinada tarefa, quanto até mesmo de um planejamento futuro. E essa é a minha parte da mapa de produtividade. Então, os mapas de produtividade, eles trouxeram aí, no caso, uma melhoria na produtividade, economia de insumos, né? Uma baixa margem de erro e uma verificação contínua, porque com os dados sendo analisados naquela área delimitada e especificada no mapa de produtividade, você consegue ter um histórico de como está sendo a performance naquele plantio ou colheita, enfim, no trabalho
naquela terra, né? Então, esses são alguns dos benefícios do GNSS, que é o aumento da produtividade, a sustentabilidade, a redução de custos, e isso vem através desse mapeamento detalhado que o Gabriel falou, e desse uso consciente dos recursos, que traz também para a gente uma economia maior sobre os insumos utilizados, porque quando você tem um controle sobre onde aplicar e como aplicar, isso traz economia ao produtor. Mas quais os desafios, né? Então, nossos desafios que nós temos aí a serem enfrentados pelo GNSS é o custo da implementação. Hoje, se você comparar um maquinário agrícola hoje, um maquinário agrícola de 10, 15 anos atrás, você vai ver que a diferença é absurda. Um ponto, por exemplo, é a questão de como era feito as ligações elétricas, né? Antigamente eles eram feitos por fusíveis, mas fazendo essa ligação através de fusível, você não tinha dados sendo gerados. Então, hoje elas são feitas por módulos. Então, esse é um exemplo de que o investimento na tecnologia, ela gera aí um custo muito alto para implementar. Mas, ao mesmo tempo, esse custo ele é abatido quando você vê o retorno que ele traz através do controle das informações, dos dados. No futuro, apesar desse custo mais alto e dessa dependência de infraestrutura tecnológica, nós vemos aí que com a implementação do 5G, do 4G, agora da Starlink, né, do Elon Musk, nós vemos que a tendência é de que no futuro tenha integração com uma IA, com os Big Data, né? E isso traz para a gente que pode potencializar ainda mais as aplicações do GNSS na agricultura, porque imagina fazer esse mapa, trazer esses dados e já gerar uma visualização em um dashboard, em algo, sem a necessidade de um analista por trás disso. Isso seria maravilhoso na tomada de decisão de forma rápida e assertiva. E agora eu vou trazer aqui para vocês a conclusão do nosso trabalho com a Jamile David. Em conclusão ao conteúdo do webinar sobre o mapa de produtividade, destacou a importância de compreender, organizar suas prioridades para alcançar resultados consistentes. O mapa de produtividade oferece uma ferramenta prática para gerenciar tarefas e identificar o que é realmente essencial, otimizar o uso do tempo, otimizando o uso do tempo. Ao aplicar os princípios discutidos, como planejamento estratégico, definições de metas, foco em atividades de alto impacto, é possível aumentar significativamente a eficiência e reduzir distrações. O webinar é um evento virtual interativo que oferece conteúdos educativos, informativos e em tempo real, geralmente acessados pela internet. Ele costuma incluir apresentações visuais, palestras e momentos de interações como perguntas e respostas. Impactos e benefícios. O webinar permite alcançar um público maior de forma acessível e prática. São excelentes para engajar o público, compartilhar conhecimento e promover marcas e produtos. São ferramentas estratégicas no marketing digital e treinamentos corporativos. A qualidade do conteúdo e o formato interativo são diferenciais para o sucesso. A aplicação dele na prática. São apresentações de produtos, workshop, consultorias e network virtual. Então, gente, aqui foi uma palavrinha da Jamile sobre qual é a importância do webinar aí para a gente, né? Nós trouxemos esse conteúdo para vocês falando sobre GNSS, mas além deste conteúdo, tem outros da nossa sala, e nós estamos com alguns temas distribuídos, e eu espero que vocês vejam todos, e agradecemos aí pela atenção de vocês, e encerramos aqui o nosso trabalho.
Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Deixa eu só encerrar aqui a apresentação. Enquanto isso, gravação. Eu tomo meu chimarrão.